Jeremias capítulo 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nesta cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles, lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste, farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. E vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam, agora, a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maazéias, os quais estão profetizando mentiras a vocês em meu nome, eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição: que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Diga a Semaías, de Neelão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maazéias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias: o Senhor o designou sacerdote em lugar de Joiada como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco, com correntes de ferro, qualquer doido que agisse como profeta. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia: o exílio será longo. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta ao profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: envie esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías, de Neelão: embora eu não o tenha enviado,
Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês crescem numa mentira, por isso, assim diz o Senhor, castigarei Semaías de Neelon, e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que vou fazer em favor de meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Jeremias capítulo 30. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Porque vejo, então, todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto. Porque estão pálidos todos os rostos. Como será terrível aquele dia! Sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes, não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Por isso, não tema Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes, da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, de ninguém o inquietará. Porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei, como você merece. Não o deixarei impune. Assim diz o Senhor, seu ferimento é grave, sua ferida, incurável. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio para sua ferida, que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram-se de você, que eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo, dei-lhe um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Por que você grita por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que a devoram serão devorados, todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados, e eu despojarei todos os que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor, mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão, e eu os honrarei e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada diante de mim, castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um dentre eles, seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto e ele se aproximará de mim, pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim, pergunta o Senhor. Por isso vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam, a tempestade do Senhor. Sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão isso. Jeremias capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrai. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem, Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras que os lavradores que as tinham plantado antes profanaram. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, venham e subamos a Sião, à presença do Senhor,
do nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, e gritem, exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto, uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes: aquele que dispersou Israel os reunirá e, como pastor, vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor, o cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, e eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro, é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se: tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta, e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi, depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido? O filho em quem tenho prazer. Cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso o meu coração por ele anseia, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas, preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem, Israel. Volte para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nesta terra: uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: o Senhor abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se mancharam. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se mancharam. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite,
que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel, por causa de tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale, onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale do Cedron a leste, até a esquina da porta dos cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Jeremias capítulo 32. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o ano 18º de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias acusando-o de profetizar que o Senhor iria entregar a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e que este a conquistaria, que Zedequias, rei de Judá, não escaparia das mãos dos babilônios, mas certamente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, falaria com ele face a face, e o veria com os próprios olhos, e que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde este ficaria até que o Senhor cuidasse da situação dele, e, ainda, que se eles lutassem contra os babilônios não seriam bem-sucedidos. E Jeremias disse, o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos, Anameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá, compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse, compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então, compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura, e pesei a prata na balança, diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens, tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deixa a eles esta terra, que sob juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra onde manam leite e mel. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste. Por isso trouxeste toda esta desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, e pela guerra, pela fome e pela peste, ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor,
Tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios, que estão atacando esta cidade, entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão juntamente com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços, e derramando ofertas de bebida em honra de outros deuses. Desde a sua juventude o povo de Israel e de Judá nada tem feito senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, esta cidade tem despertado o meu furor de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito, tanto eles como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram as costas para mim e não o rosto, que embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram ouvir-me nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram o alto para Baal no vale de Ben-Hinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e, assim, levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos dos babilônios por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor, eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas, seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, e nas cidades dos montes, da Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Para mais conteúdos acesse mulherespreciosas.com.